moçada, hoje eu falo para vocês sobre fotoperiodismo. O que a gente chama de fotoperiodismo? Fotoperiodismo é o tempo de duração do dia e da noite, ou seja, um fotoperíodo dura 24 horas. O fotoperíodo, ele é um fator que influencia em várias atividades do vegetal. Talvez o fenômeno mais importante esteja ligado à floração. Então você deve estar me perguntando, como é que a planta sabe que é dia ou que é noite? A planta apresenta um pigmento localizado nas folhas que é chamado de fitocromo. Esse pigmento, ele funciona como uma enzima. Quer dizer que ele pode ser ativado ou inativado na presença de luz. E quando ele é ativado, ele vai desencadear um conjunto de reações químicas. E no caso da floração, culmina com a transformação dos botões florais em flores. Então a gente pode classificar as plantas de 3 formas. As plantas de dia curto, plantas de dia longo e as plantas que são indiferentes. Bom, se elas são indiferentes, elas vão florescer de qualquer jeito. Por isso que elas não estão aqui, tá? O que eu chamo de planta de dia curto? É aquela planta que floresce quando o tempo de exposição à luz é inferior ao seu valor crítico ou ao fotoperíodo indutor. O que quer dizer isso? Esse valor não quer dizer quanto tempo a planta tem que ficar exposta à luz. Então, cada espécie de vegetal tem um valor crítico. Então, eu estou colocando aqui para vocês, como exemplo, o carrapicho. O carrapicho é considerado uma planta de dia curto. O valor crítico dele é 14 horas. O que quer dizer isso? Que o carrapicho só floresce quando o tempo de exposição à luz for inferior a 14 horas. Por exemplo, se eu deixar essa planta exposta a 11 horas, ela vai florescer? É inferior a 14? Sim, então ela floresce. Se eu deixar exposta a 13 horas, ela vai florescer? 13 é inferior a 14? Sim. Então ela floresce. Se eu deixar exposta a 15 horas, 15 horas é superior ao valor crítico, ela não vai florescer. Se eu deixar exposta a 17 horas, ela floresce? Não, não floresce, porque é superior a 14 horas. E aí você deve estar me perguntando, e se eu deixar a planta exposta a exatamente 14 horas? Ela vai florescer. Então ela floresce quando o tempo de exposição é inferior ou igual ao seu valor crítico. Planta de dia longo floresce quando o tempo de exposição à luz é superior ao seu valor crítico ou ao fotoperíodo indutor. Estou usando de exemplo aqui o espinafre, cujo valor crítico é 14 horas também. Note que os dois têm um valor crítico de 14 horas. Então, olha aqui, ó, se eu deixar a planta de espinafre exposta a 11 horas, ela vai florescer? 11 é inferior a 14. Não, ela não floresce. 13 horas, também não floresce. Se eu deixar exposta a 15 horas de luz, 15 é superior a 14, então ela vai florescer. Se eu deixar exposta a 17 horas, 17 é superior a 14, ela também floresce. Professora, e se eu deixar 14 horas? Ela também vai florescer. Então, fotoperíodo igual ou superior. Então, aqui a gente viu a definição. Mas como isso é cobrado para você no vestibular? Em geral, eles colocam no vestibular um exercício mostrando essas lâminas aqui, ó. Uma planta de dia curto, cujo valor crítico é de 8 horas, e eu estou colocando uma planta de dia longo, cujo valor crítico também é de 8 horas. Então, vamos relembrar. Planta de dia curto floresce quando o tempo de exposição à luz é inferior a 8. Dá uma olhada. Tem um fotoperíodo 24 horas. Eu tracejei aqui para mostrar para vocês 12 horas. Esse aqui é o tempo de exposição à luz, e esse aqui é o período de escuro. Tempo de exposição à luz inferior a 8. Floresce ou não floresce? Floresce. Tempo de exposição à luz. Aqui deve dar mais ou menos 12 horas. 12 é superior a 8. Floresce ou não floresce?
Não, não floresce. E nesse terceiro aqui, eu coloquei uma planta com o tempo de exposição à luz inferior a 8. Você deve estar pensando, nossa, professora, floresce. Só que dá uma olhada no que eu fiz na noite dela, no período de escuro. Eu meti um flash. Que flash é esse? Um flash de luzinha, assim, ó. Quando eu joguei a luz aqui, essa noite foi interrompida. E aí ela não vai florescer. Então presta atenção aqui, meu amor. Planta de dia curto, obrigatoriamente tem que ter uma noite longa ou uma noite contínua, um período contínuo de escuro. O que é uma planta de dia longo? Vamos dar uma olhada aqui. Aquela que vai florescer quando o tempo de exposição à luz é superior a 8. Aqui eu tenho inferior a 8 horas. Nesse caso, ela não deve florescer. Tempo de exposição à luz, 12 horas. 12 é superior a 8, portanto, ela floresce. E aqui, ó, eu coloquei um tempo de exposição à luz inferior a 8. Ah, e ela não floresce, professora. Só que dá uma olhada no que eu fiz na noite. A noite dela, eu joguei um flash de luz. Eu transformei a noite longa em noite curta. E nesse caso, ela vai florescer. Então, a gente diz para vocês, planta de dia longo deve ter noite curta. E assim eu vou ter a floração dela nessa situação. É isso aí, moçada. Eu agradeço vocês por estarem acompanhando a gente durante todo esse período. Espero que vocês tenham curtido a nossa revisão. Até mais!